Bom dia, alunos. Vamos falar sobre fisiologia vegetal, transporte e nutrição, assuntos que vocês vão encontrar no livro-texto nas páginas 520 a 524. Nós vamos falar sobre nutrição vegetal, sobre crescimento, sobre absorção e transporte de seiva, ação dos hormônios vegetais e floração. Porém, antes, vamos falar um pouco sobre raiz e caule, ok? Bem, após atingir o tamanho definitivo, as sementes amadurecem dentro dos frutos, os quais contribuem para a sua dispersão e no devido tempo, e ao encontrar condições adequadas, a semente germina. Germinação é a retomada do crescimento e da diferenciação do embrião e depende de uma série de fatores, principalmente de água, de oxigênio e de temperatura adequada. A semente madura tem no seu interior um embrião que é envolvido em uma substância nutritiva acumulada no endosperma, nos cotilédones ou em ambos. Em uma das extremidades do embrião situa-se a radícula, que é o primórdio da raiz, e na extremidade oposta está o primórdio do caule, que é denominado caulículo. Um dos eventos iniciais da germinação é a absorção de água pela semente, que se denomina imbebição. A água é necessária para que as células retornem suas atividades metabólicas e possam mobilizar as reservas nutritivas estocadas nos cotilédones e no endosperma. Com a imbebição, a casca da semente se rompe e assim permite a entrada do oxigênio necessário à respiração das células embrionárias. Até a casca se romper, essas células, as células embrionárias, estavam retirando energia pela fermentação de moléculas orgânicas das reservas nutritivas que elas guardavam. A primeira estrutura a emergir da semente após o rompimento da casca é a radícula, que se diferencia na raiz primária. A raiz cresce para dentro do solo, ancora a planta e inicia a absorção de água e sais minerais. Internamente ao córtex, ocupando toda a região central da raiz, está o chamado cilindro vascular, que também é chamado de cilindro central. Ele é constituído por vasos condutores, células meristemáticas, células parenquimáticas, fibras de esclerênquima e pelo periciclo, que é a parte do cilindro central. Na porção inferior da zona de maturação, blocos de células na periferia do procâmbio começam a diferenciar-se em elementos condutores do xilema. Elas se alongam segundo o eixo longitudinal da planta. Entre os blocos de protoxilema, diferenciam-se blocos de floema, que são constituídos por dois tipos de elementos, células crivadas e tubos crivados, que têm este nome porque são perfurados assim por muitos poros e fica parecendo um chuveiro. Aí vem o desenvolvimento do caulículo. O caule faz a integração entre as raízes e as folhas, tanto do ponto de vista estrutural como do ponto de vista funcional. Em outras palavras, o caule, além de constituir a estrutura física onde se inserem raízes e folhas, ele também desempenha as funções de promover o intercâmbio de água e de substâncias orgânicas entre esses órgãos. Os caules são geralmente aéreos, que crescem perpendicular ao solo, mas há os caules que crescem horizontalmente, que são denominados rizomas, como por exemplo as gramíneas, e o morangueiro. Em alguns caules há o acúmulo de substâncias nutritivas, como é o exemplo da batata inglesa. A gente pode distinguir um caule subterrâneo de uma raiz porque os caules apresentam botões vegetativos. Esses botões vegetativos são áreas a partir das quais podem se desenvolver ramos e folhas. A parte mais jovem do caule é a que se localiza junto do ápice, onde ocorre a multiplicação das células do meristema apical, ou também chamado de gema apical, que permite o crescimento em extensão.
À medida que o caule vai crescendo, se formam de espaço em espaço primórdios de folhas a partir do meristema apical. Esses primórdios têm células meristemáticas que se multiplicam e originam folhas. Na junção de cada primórdio de folha com o eixo do caule, resta um grupo de células meristemáticas que forma a gema lateral ou gema axilar. Estou falando esses termos agora porque eles vão ser importantes quando nós falarmos sobre hormônios vegetais, ok? O câmbio vascular dispõe-se como um cilindro em torno da região central do caule, produzindo xilema para o interior e floema para o exterior. O xilema, que também é chamado de vaso lenhoso, é constituído por células mortas impregnadas de lignina e reforçadas com celulose. Já o floema, que é também chamado de vaso liberiano, tem células vivas, anucleadas e alongadas. No citoplasma dessas células há vários plasmodesmos, que são pontes citoplasmáticas que se comunicam com o citoplasma da célula vizinha. Vamos ver agora o assunto nutrição vegetal. As plantas produzem matéria orgânica necessária para construir seus corpos e para obter energia metabólica por meio da fotossíntese, né? A fonte de energia para realizar fotossíntese é a luz solar e as matérias-primas são o gás carbônico proveniente do ar e a água que é absorvida pelas raízes do solo. Após a fotossíntese, são produzidos glicídios, que são usados pelas plantas como nutrientes, e o oxigênio, que é liberado para o meio ambiente. O processo de fotossíntese constitui a sua nutrição orgânica. As plantas também retiram do solo sais minerais, que são necessários porque têm elementos químicos essenciais ao vegetal, e esta absorção é chamada de nutrição mineral. Alguns elementos químicos são necessários em grandes quantidades e por isso são chamados de macroelementos, e outros, que são necessários em pequenas quantidades, são chamados de microelementos. Os sais que fornecem às plantas macroelementos são os macronutrientes, e os que fornecem microelementos são chamados de micronutrientes. São exemplos de macroelementos o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o enxofre, o cálcio e o magnésio. E de microelementos, o ferro, o boro, o manganês, o cobre, o molibdênio, o cloro e o zinco. Macroelementos como carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e fósforo são necessários em quantidades relativamente grandes porque são os principais componentes das moléculas orgânicas. O cálcio desempenha funções no metabolismo e entra na constituição da chamada lamela média, que une as células vegetais uma às outras. O potássio, por exemplo, regula a pressão osmótica e o magnésio é um componente da clorofila. Os microelementos geralmente agem como cofatores de enzimas e por isso eles são necessários somente em pequenas quantidades. Hoje existe uma técnica denominada hidroponia que permite desenvolver plantas na ausência do solo, desde que suas raízes estejam mergulhadas em uma solução aquosa com os nutrientes necessários. Atualmente, a alface é a espécie mais cultivada usando essa técnica, porém se pode plantar couve, melão, rúcula, tomate, arroz, morango e também mudas de plantas ornamentais. Se falta à planta algum elemento químico, ela pode apresentar sintomas específicos dessa carência. Por exemplo, a falta de magnésio torna as folhas amareladas, porque o magnésio entra na composição da clorofila. E a falta de nitrogênio limita o crescimento da planta. Nos ambientes naturais, os fungos e as bactérias decompõem os seres vivos mortos e assim eles devolvem ao solo os elementos essenciais às plantas e com isso possibilitam a constante reciclagem da matéria na natureza.
Porém, em campos de cultivo é diferente, porque as plantas são retiradas inteiras ou mesmo em partes para serem usadas como alimento. E com isso, o solo vai gradativamente se tornando pobre em elementos químicos essenciais. Para que o solo não se esgote, se tornando inadequado à agricultura, esses elementos perdidos devem ser repostos pela adubação. Os adubos, também chamados de fertilizantes, podem ser de dois tipos, orgânicos e inorgânicos. Os adubos orgânicos são constituídos por restos ou partes de animais ou de plantas, como fezes e sobras de alimentos. À medida que são decompostos, os adubos orgânicos vão devolvendo ao solo elementos essenciais ao crescimento das plantas. Também pode-se fazer essa adubação usando leguminosas. E como é que se dá essa chamada adubação verde? Muitos agricultores cultivam leguminosas e deixam que elas apodreçam no campo. Por quê? Porque elas vivem em associação com bactérias que fixam o nitrogênio do ar. E aí elas transferem ao solo esse nitrogênio, depois de mortas e decompostas. A adubação orgânica, além de fornecer ao solo elementos essenciais, dá também ao solo uma textura que favorece a retenção de água. Outro exemplo de adubação orgânica é o uso de humus de minhoca, que são as fezes das minhocas, e também são usadas cinzas de madeira. Mas também se pode usar adubos inorgânicos, que são compostos produzidos industrialmente, que contêm, em geral, sais minerais constituídos de 3 macroelementos químicos, nitrogênio, fósforo e potássio. Esse tipo de adubação possibilita calcular com precisão as quantidades de cada elemento, cada nutriente que deve ser fornecido à planta. A eficiência da adubação está diretamente ligada ao grau de acidez do solo. O pH do solo influencia a capacidade de absorção de determinados elementos químicos. Mesmo que o solo contenha todos os elementos essenciais, uma planta pode não conseguir absorver um deles se o pH for inadequado. Outro fator fundamental para o crescimento das plantas é a disponibilidade de água no solo. Muitas regiões desérticas, apesar de terem um solo fértil quanto à composição mineral, são pobres em vegetação porque falta água. Porém, com a irrigação artificial, diversas regiões áridas possibilitam a produção de frutas, por exemplo, como está acontecendo no Nordeste do Brasil. Vamos ver agora 2 aspectos importantes: a absorção e a condução da seiva bruta. A seiva bruta, isto é, água e sais minerais, penetram na planta pelas extremidades das raízes, principalmente na zona dos pelos absorventes, em que as paredes das células são muito permeáveis, chamada zona pilífera. Depois que atravessa a epiderme, a seiva bruta desloca-se para a região central da raiz, e isso pode acontecer de 2 formas, via apoplasto ou via simplasto. Vamos ver primeiro via simplasto. Simplasto se refere aos conteúdos celulares, isto é, ao que está contido nas membranas plasmáticas. Então, a via simplasto ocorre através dos citoplasmas das células epidérmicas e corticais. No esquema ao lado está representado pela linha de cor azul. Vejam que a seiva bruta penetra pela região pilífera e atravessa a membrana, seguindo a continuidade citoplasmática até chegar ao xilema. O xilema que fica na medula, na parte interna do vegetal, logo após o córtex, que vem logo depois da epiderme. E via apoplasto. Diz-se que a seiva bruta penetra no xilema via apoplasto quando isso ocorre pelos espaços externos às membranas celulares. Apoplasto refere-se a tudo que se localiza externamente às membranas plasmáticas, ou seja,
compreende os espaços existentes entre as paredes das células e os espaços microscópicos presentes nas próprias paredes celulósicas. A seiva bruta, que se desloca via apoplasto rumo ao cilindro central, é barrada pelas células endodérmicas, que estão fortemente unidas umas às outras por cinturões impermeáveis de suberina, as chamadas estrias casparianas, que impedem a água e os sais de continuarem a se deslocar extracelularmente pelo apoplasto. Então, para penetrar no cilindro central, a seiva bruta tem necessariamente de atravessar a membrana plasmática e passar pelo citoplasma das células endodérmicas. As estrias casparianas também dificultam o retorno ao córtex dos sais minerais que já entraram no cilindro central. Uma vez no interior do cilindro, os sais são bombeados para dentro das traqueídes e dos elementos de vasos por um tipo de célula denominada célula de transferência, e esse fenômeno ocorre com um gasto de energia. Então, em vermelho, vemos a linha que indica o caminho via apoplasto. Vejam que a linha vermelha começa passando entre as células, mas acaba tendo que atravessar por dentro da célula por causa das estrias casparianas. Então, mesmo que a seiva bruta comece seu caminho rumo ao cilindro central via apoplasto, acaba seguindo via simplasto. Bem, a água e os sais minerais chegaram ao xilema da raiz, mas têm que chegar às folhas, não é mesmo? E como isso ocorre? Bem, 3 tipos de fenômenos podem estar envolvidos no deslocamento da seiva bruta das raízes até as folhas. Primeiro, a capilaridade, que é um fenômeno físico que resulta das propriedades de adesão e coesão características da água. Dentro de um tubo de pequeno calibre, chamado de tubo capilar, devido à sua fina espessura, moléculas de água conseguem aderir às paredes internas do tubo, provocando a elevação da coluna líquida em seu interior. A adesão ao tubo resulta da formação de pontes de hidrogênio entre as moléculas de água e as paredes do capilar. Como as moléculas de água também formam pontes de hidrogênio entre si, mantêm-se unidas. As moléculas de água, em contato com as paredes do tubo, arrastam consigo as localizadas mais ao centro, sem contato direto com as paredes do capilar. Assim, dentro do capilar, toda a coluna sobe. A água para de subir no tubo capilar quando a força de adesão se torna insuficiente para vencer o peso da coluna líquida. Quanto menor for o diâmetro do capilar, maior será a altura da coluna. Mas esse fenômeno sozinho não é o suficiente para levar a seiva bruta até a copa das árvores. O segundo fenômeno é a pressão positiva da raiz. A pressão positiva de raiz, em que as raízes de muitas plantas empurram a seiva bruta para cima. A pressão positiva da raiz resulta do fato de que os sais são continuamente bombeados para dentro do xilema pelas células de transferência, sendo seu retorno ao córtex impedido pelas estrias casparianas, como eu falei. A diferença de concentração salina que se estabelece entre o cilindro vascular e o córtex força a entrada de água por osmose, gerando então uma pressão positiva, que faz com que a seiva bruta suba pelo xilema. Mas este fenômeno também desempenha um papel pouco importante na subida da seiva bruta das raízes até as folhas. A pressão positiva da raiz ocorre geralmente quando o solo está encharcado e a umidade do ar está muito elevada. E aí ocorre o fenômeno da gutação, que nós vimos na última aula. Lembram? Aquelas gotinhas de água, né, no estado líquido que fica nas bordas das folhas. Então, chegamos ao terceiro fenômeno, que é denominado teoria da coesão-tensão, que também é conhecida como teoria de Dickson. E essa a que melhor explica o deslocamento da seiva bruta através do xilema. E o que ela diz?
diz que a seiva bruta é puxada desde a raiz até as folhas devido à transpiração. As células das folhas, ao perderem água por evaporação, têm sua pressão osmótica aumentada e aí retiram água das células vizinhas, que por sua vez terminam retirando água das terminações do xilema. A coluna de seiva bruta fica tensionada de um lado pela sucção das folhas e de outro pela força da gravidade, mas não se rompe devido à coesão entre as moléculas de água. Os tubos xilemáticos não entram em colapso graças ao reforço de lignina presente em suas paredes. Assim, ao perderem água por transpiração, as folhas sugam a seiva bruta do xilema e toda a coluna líquida sobe até as folhas. Cálculos provam que essa tensão criada pela transpiração é o suficiente para elevar uma coluna de água dentro de um vaso xilemático a cerca de 160 metros de altura. E vocês já pensaram que as plantas fazem isso continuamente, sem nenhum barulho? Realmente é incrível. E agora? A seiva bruta já chegou às folhas, já ocorreu a fotossíntese e agora nós falamos seiva elaborada, que é composta de substâncias orgânicas que nutrem a planta e então devem chegar a todas as partes da planta, inclusive à raiz. E como é que isso acontece? Bem, a hipótese mais aceita para o deslocamento da seiva elaborada através do floema foi proposta pelo botânico alemão Ernst Mach. Essa hipótese recebe os nomes de hipótese de fluxo por pressão, hipótese do desequilíbrio osmótico e também hipótese do fluxo de massa. Ela diz que o deslocamento da seiva elaborada através do floema resulta de um desequilíbrio osmótico entre a fonte e o destino das substâncias orgânicas. Nas regiões de produção ou de armazenamento, ocorre um bombeamento ativo de substâncias orgânicas solúveis, principalmente sacarose, para dentro do floema. Com isso, a pressão osmótica no interior do floema fica maior do que nas células vizinhas e ele passa a absorver água. Essa entrada de água do floema cria um fluxo que arrasta as moléculas orgânicas em direção a seus destinos, onde serão absorvidas e utilizadas. Isso é, o transporte de seiva elaborada ocorre devido a um fluxo gerado por diferença de potencial osmótico entre células produtoras e células consumidoras das substâncias orgânicas. Essa diferença osmótica decorre do bombeamento ativo, isto é, com gasto de energia de moléculas orgânicas das células produtoras ou armazenadoras para o floema e deste para as células consumidoras. E assim, toda a planta é alimentada. Atenção, quando eu falo toda a planta, é toda a planta mesmo, porque também e principalmente as células produtoras precisam da seiva elaborada, que ela mesma produz, para produzir mais seiva elaborada e assim realizar suas funções. Vejam esse esquema que representa a hipótese do fluxo de massa. No número 1, nós temos a representação das folhas, onde é produzida a seiva elaborada, certo? O número 2 representa a passagem da seiva elaborada para o floema através de transporte ativo. O número 3, vemos que a concentração de seiva elaborada no floema aumentou. No número 4, então, representa a entrada de água por osmose vinda do xilema, o que cria um fluxo que acaba por arrastar as moléculas orgânicas rumo ao seu destino. No número 5, vemos a passagem de substâncias orgânicas, principalmente sacarose, para os diversos tecidos que chamamos de destino.
Aí o número 6 representa a absorção das diversas células da planta, que chamamos de destino ou células consumidoras, diminuindo a concentração de seiva elaborada no floema, que perde água. Essa perda d'água acaba por contribuir para sua manutenção da corrente líquida, desde as células produtoras até as células consumidoras. Esse fenômeno também ocorre continuamente sem que você ouça o mínimo ruído e nem perceba. Qual máquina faria isso tão perfeitamente? Bem, a natureza é realmente maravilhosa, não é? Neste slide, vemos a experiência do pesquisador italiano Marcello Malpighi. Ele verificou que a remoção de um anel de casca de um ramo caulinar fazia com que a região imediatamente acima da operação ficasse entumecida com o tempo. Ele interpretou essa dilatação como resultado de uma maior concentração dos tecidos devido ao acúmulo de substâncias nutritivas, cujo deslocamento das folhas para a raiz era interrompido pela remoção da casca. A remoção de um anel de casca interrompe o floema e bloqueia o fluxo da seiva elaborada. A seiva se acumula na região acima do anel, o que provoca o crescimento dos tecidos e inchaço da região. Quando se faz isso no caule principal, a planta morre. Por quê? Porque as raízes deixam de receber o alimento enviado pelas folhas, deixam de receber seiva elaborada. Mas quando essa retirada do anel é feita só em um ramo, os frutos deste ramo ficam mais doces porque impede que o açúcar produzido durante a fotossíntese seja transportado para o restante da planta. Então, o açúcar se concentra naquele ramo e os seus frutos vão ficar mais adocicados. Um exemplo é visto nas plantações de uva no Nordeste brasileiro. Então, vemos aqui, nesse último slide, a localização dos vasos condutores. Vejam que quando fazemos um corte transversal na raiz, temos o xilema na parte central e feixes de floema em volta do xilema. E quando fazemos uma radiografia, se fosse possível, numa árvore, veríamos o xilema em vermelho, levando a seiva bruta das raízes até as folhas, para que aconteça a fotossíntese, e o floema descendo com a seiva elaborada das folhas para todas as partes da árvore, inclusive para as raízes. Claro, por quê? Porque a seiva elaborada é o alimento de todas as células do vegetal. Bem, alunos, a aula de hoje trouxe muitas informações novas para vocês, não é? Então, não deixem acumular informações. Lembre-se, aula dada é aula estudada, ok? Até a próxima!